Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o Filho unigênito do Pai. Vamos encontrar na primeira leitura Isaías dizendo: mas o Senhor é meu auxiliador, e por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Mas na leitura segunda, na epístola de São Paulo aos Filipenses, nós encontramos São Paulo dizendo: por isso. Por que por isso? Porque ele foi morto na cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, ele deu o nome que está acima de todo nome. Então, nós temos que, pela cruz, se chega a essa glória. Nosso Senhor Jesus Cristo, homem, chega a este esplendor de glória, porque ele passa pela cruz. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele que era, de fato, rei por eternidade, por ser filho de Deus e pelo seu lado divino, conquista a realeza de todo o universo através da cruz. Então, a cruz é apresentada na liturgia de hoje com os seus lados dramáticos e com os seus lados de sofrimento, ao mesmo tempo que também aparece e deixa transparecer os lados todos de glória, os lados todos de luz. E isto nos leva a considerar algo que, infelizmente, a piedade católica aqui, lá e acolá se esquece. Esses lados de triunfo da cruz são esquecidos, infelizmente. E vemos que, inclusive, nos cortejos iniciais, entra a cruz sempre. Todo o cortejo inicial vem a cruz. Infelizmente, nós não realizamos a cerimônia completa de Domingo de Ramos. O ideal seria nós estarmos reunidos fora, portas da igreja fechadas e procissão vindo com ramos, chegando à porta batida com a cruz. É a cruz que bate na porta e a porta então se abre. É a cruz que abre a porta, porque a cruz simboliza para nós a abertura das portas do céu. E nós deveríamos ter feito esta cerimônia hoje de manhã, se tivéssemos tido oportunidade e tivéssemos tido elementos. Nós tínhamos realizado a cerimônia nos reunindo fora e entrando em procissão e fazendo com que a cruz abrisse as portas. E é o que diz São Paulo a respeito da cruz: quanto a mim, não quero, Deus, que me glorie senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda dirá: na qual estão nossa salvação, nossa vida e nossa ressurreição. Na cruz de nosso Senhor nós encontramos a nossa vida, nossa salvação e a nossa própria ressurreição. Na história, a cruz, na antiguidade, a cruz era tido como um elemento de extrema rejeição. Cícero tem uma frase a respeito da cruz que mostra bem como é que os antigos consideravam a cruz e a crucifixão. Ele diz: o suplício da crucifixão é o sumo e extremo dos suplícios. Portanto, a crucifixão era o auge de todos os suplícios. E era destinada aos ladrões, aos piratas, aos criminosos, aos escravos. E
tão desprestigiante era a cruz, que um romano nunca era crucificado, só os pagãos, só os escravos. A cruz era precedida das piores humilhações, porque antes de ser crucificado, o réu era flagelado, entregue à soldadesca e passava por todos os tormentos e humilhações possíveis, e depois de tudo, se ainda restasse com vida, porque muitas vezes morria nesses tormentos todos, se ele restasse com vida, ele era obrigado a tomar a cruz às costas e carregá-la até o momento em que ele fosse crucificado. Portanto, era um elemento de verdadeiro, de uma humilhação supina, plena, total. E ainda depois, porque normalmente não se pregava na cruz com cravos, o normal era que o réu fosse amarrado à cruz para que morresse de asfixia. E tardando a morte desse que estava pendurado na cruz, eles, para acelerar a morte, quebravam as pernas, como fizeram com os 2 ladrões, mas não fizeram com o Nosso Senhor. São Paulo vai dar outro significado à cruz que não havia na antiguidade. Na antiguidade a cruz era considerada, portanto, o horror dos horrores. São Paulo vai mostrar exatamente o contrário, porque a partir do momento em que Nosso Senhor morre de crucifixão, a cruz passa a ter outro símbolo, passa a ter outra simbologia. Ele diz, São Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas poder e sabedoria de Deus para os chamados, quer sejam judeus, quer sejam gregos. E então Nosso Senhor Jesus Cristo inverte inteiramente o significado da cruz. A cruz que era tomada como o horror dos horrores, passa a ser a glória das glórias por parte daqueles que são cristãos. Portanto, nos primeiros séculos, logo depois de Nosso Senhor ter morrido na cruz, a cruz passa a ser o sinal distintivo do cristão. E ela resume a fé, e ela, pelo simples fato de aparecer, prega a sua moral. Não é à toa, portanto, que nós quisemos colocar a cruz no nosso peito, cruz no escapulário, que vai desde a gola até praticamente a barra. E houve alguém medianamente colocado na Cúria Vaticana que chegou a sugerir que os clérigos tivessem uma túnica que fosse até os pés. E passou pela minha cabeça, se algum dia, de fato, os clérigos tiverem de usar uma túnica até os pés, a cruz será até o chão. Porque nós amamos a cruz, porque a cruz para nós é um símbolo especialíssimo. Lembrem-se de que houve alguém, e com que há alguém que queria que todas as nossas sedes tivessem um cruzeiro logo na entrada, e um cruzeiro inteiramente despido de todo e qualquer outro símbolo, cruzeiro, puro e simples, porque esse é o sinal distintivo nosso. Ele é, portanto, o resumo da fé, o resumo de toda a nossa moral, o resumo da moral católica, apostólica, romana. Ele é um estímulo, a cruz é um símbolo que é um estímulo para a mortificação. E, se for preciso, a cruz é um símbolo também para aceitar com resignação e galhardia qualquer perseguição. E, se necessário for, inclusive o martírio. E é por isso que nossa cruz tem este lado vermelho, tem este lado branco. O lado branco significa aceitar a cruz gloriosa da castidade. O lado vermelho significa aceitá-la e aceitar a moral, aceitar a doutrina católica,
aceitar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana com ufania e, inclusive, se for preciso, até o derramamento do nosso sangue, como fizeram tantos e tantos mártires na história. E foi colocado este cordão dourado para simbolizar o quanto nós consideramos a cruz com um aspecto de superioridade e supervalor acima do próprio ouro. Todos os ritos litúrgicos são assistidos por uma cruz. Não se pode celebrar uma missa sem que tenha uma cruz. Ainda hoje, por distração, depois do ofício, esqueceram de colocar a cruz no altar antes da missa. Meus olhos saltaram quando eu cheguei ao altar, porque faltava a cruz. Não pode faltar a cruz, porque é em face à cruz que se celebra a missa. E isto depois vai entrando nos hábitos comuns e correntes dos cristãos dos primeiros tempos. E portanto, sempre a cruz passou a entrar dentro da vida privada. Pelo sinal da Santa Cruz, etc., nós fazemos 3 cruzes, uma na testa, uma nos lábios, outra no peito. Por quê? Porque uma só não basta. Uma só não basta. Vai sair de casa, sinal da cruz. Entrou, sinal da cruz. Vai descansar, vai dormir, sinal da cruz. Antes de começar uma refeição, sinal da cruz. Antes de começar qualquer ato, sinal da cruz. A cruz começa a penetrar, inclusive nos anéis, nas abotoaduras, começa a entrar nos brincos, e mais. Depois que Constantino acaba tendo a vitória, ele fixa a cruz no estandarte dele. E aí todos os soldados começam a gravar a cruz nos seus escudos. A cruz entra até no campo de batalha. Os imperadores daí por diante começam a colocar a cruz nas suas coroas. Depois vem os templos, e em cima dos templos está colocada a cruz. A cruz vai se tornando cada vez mais gloriosa. Ela vai ser usada até nos sarcófagos, até nas lápides do cemitério. Uma estrela para significar o nascimento, uma cruz para significar a passagem, porque é pela morte e pela cruz, pelo sofrimento, que se passa daqui para a eternidade. Portanto, a cruz para nós é algo de essencial. Ela não pode ser tomada como algo meramente exterior, uma exterioridade nossa. Não basta ter a cruz no escapulário, é preciso ter a cruz no coração, porque não há verdadeiramente cristianismo sem cruz. Não existe. E se nós queremos ser discípulos de um mestre, nós devemos compreender que a cruz é para nós indispensável, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, si quis vult venire post me, abneget se me ipsum. Negue-se a si mesmo. Tolat crucem suam, tome a sua cruz, et sequatur me, e siga-me. É preciso, portanto, saber que para seguir o mestre é preciso pôr a cruz às costas. Sem cruz às costas não se é verdadeiramente discípulo. A cruz é a nossa salvação, porque ela nos livrou da morte eterna. Quem de nós ia permanecer na prática da virtude para não ir para o inferno? Iria para o limbo. E ela é que nos abre a porta do céu. A cruz é, portanto, a chave da porta para entrar na felicidade eterna. E por isso ela é também a nossa vida. A cruz é a nossa vida, porque é uma árvore de onde brota toda a vida da graça, a vida sobrenatural, a vida divina penetra em nós a partir da cruz. E a cruz é tal que nós, para conservarmos a graça santificante, sem cruz
sem sofrimento, portanto, sem dor, sem provação, sem tentação, por incrível que pareça, nós não conservamos estavelmente a graça. A cruz é para nós elemento essencial na nossa vida espiritual para conservar inclusive a própria graça. Quanto mais nós vivemos da cruz, mais nós progredimos em santidade e mais nós progredimos na nossa vida espiritual. Para progredir na vida espiritual é indispensável a cruz. São Paulo diz que nós saímos do reino das trevas para a luz. O que nos levou das trevas à luz foi a cruz. Portanto, ademais e por cima de tudo, a cruz é um penhor e ao mesmo tempo esperança de ressurreição. Porque passando pela cruz é que nosso Senhor Jesus Cristo, ao morrer, ressuscita depois. E por isso, a liturgia de hoje nos convida a abraçar a cruz. E não sei se perceberam que a partir do momento que nós começamos a considerar, foi a partir do momento que nós começamos a considerar a beleza, a indispensabilidade, portanto, a necessidade da cruz, começou o céu se abrir e a derramar águas, como que simbolizando que é através da cruz que as graças descem. E, ao mesmo tempo, uma cena permitida pelo Espírito Santo. A luz se vai. Pouco tempo depois, recupera-se a luz. Por quê? Para deixar bem patente de que só se tem luz e só se tem graça através da cruz. E nós devemos nos encher de alegria, encher de ufania pelo fato de poder carregar a cruz ao peito, pelo fato de poder carregar a cruz no escapulário, e uma cruz grande, e tomar esta cruz com amor. E por isso todos os dias, quando nós nos revestimos do escapulário, nós osculamos a cruz. Os sacerdotes nossos, quando se revestem dos seus paramentos, osculam a cruz, porque a cruz deve ser osculada como o nosso Senhor Jesus Cristo o fez. Ele se ajoelhou, osculou a cruz e a pôs nos ombros. Assim devemos ser nós, amar esta cruz que é símbolo da nossa morte para o mundo, é símbolo da nossa ressurreição, é símbolo da nossa, portanto, salvação eterna, é símbolo do cumprimento do nosso dever, é símbolo de nossa integridade moral, é símbolo de nossa entrega plena, total à vocação. Esta é a cruz. E por isso, quando nós virmos uns aos outros, nós nos virmos entre nós, quando nós olhamos, o que chama a atenção, antes mesmo de olharmos para a fisionomia, é a cruz. Quanta gente fora não diz: que bonito hábito, é lindíssimo o hábito, tire a cruz. Tire a cruz do hábito. Ele fica um hábito mais comum do mundo. É um hábito que pode ser usado por essa ou aquela instituição. Mas esta cruz é que torna um hábito belo. E por isso, quando alguém nos vê, não resiste e nos olha da cabeça aos pés, mas sobretudo fixa o olhar na cruz, porque é a cruz que atrai o senso do maravilhoso daqueles que nos veem. Nós deveríamos estar constantemente maravilhados, nós deveríamos permanecer nesse maravilhamento em relação à cruz que a providência permitiu que nós carregássemos íntegra em nós, e deveríamos compreender todo o significado que ela possui, e deveríamos, portanto, ter também assim uma adesão à nossa causa ligada à cruz. Sem cruz nós não somos nada, nada, nada. E por isso devemos ter o cuidado que nos recomenda a imitação de Cristo, num trecho muito bonito que eu aqui trago. Jesus
tem agora muitos amantes de seu reino celestial, mas muito poucos que levem sua cruz. Tem muitos que desejam a consolação e muito poucos que queiram a tribulação. Todos querem gozar com ele, mas poucos querem sofrer algo por ele. Muitos seguem a Jesus até o partir do pão, mas poucos bebem o cálice da paixão. E é assim, com esta liturgia deste domingo, que nós abrimos as portas para a Semana Santa. A partir desta cerimônia de hoje, nós temos passo a passo a acompanhar os tormentos, os dramas, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e chegando às alegrias e aos triunfos da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.